Por que a escravidão foi necessária acontecer? A gente percebe lá no livro de Gênesis, sendo dito a Abraão, sua descendência será estrangeira, escrava em terra estrangeira. Então, conta para nós, eu não estou falando isso como uma verdade espírita, estou trazendo um fato que se encontra em um livro do século XVI, do Rav Yitzhak Luria, e ele vai dizer para nós que essa geração que é escravizada e que trabalha com os blocos, com a argamassa, é a geração que viveu Encarnação. a reencarnação da Torre de Babel. Então, lá, utilizaram a construção, deixa os detalhes de lado, vamos só usar a ideia, a espinha dorsal dessa ideia. O quê? O povo criou uma nova tecnologia, porque até então só se usava pedra, você tinha que construir, usava pedra, criaram um bloco de argamassa. Então a gente agora pode fazer a pedra do tamanho que a gente quer, no ângulo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, se as casas eram simples, agora vamos construir uma torre. Vamos ultrapassar, vamos usar com o nosso pequeno intelecto, vamos tentar ultrapassar a inteligência suprema, vamos tentar alcançar os céus. Essa é a metáfora. Então, ali, conta o Midrash, conta a história, que na Torre de Babel as pessoas estavam construindo e caíam lá de cima muitas vezes. E as pessoas não lamentavam pelos que caíam, mas lamentavam pela super, hiper, high-tech que era perdida quando, por exemplo, caiu um bloco, caiu uma parte de uma parede e quebrava. Nossa, olha, parede que a gente trabalhou a tarde inteira, caiu o seu irmão, você esqueceu. Não tem problema, faz parte. Mas caiu a matéria, a gente lamenta. Então, o que esse povo vai fazer? Cometer uma transgressão com o bloco de argamassa? Então, vai lá, vamos lá, se tornar escravo no Egito. Olha aqui que é o processo. Transgrediu a lei, então agora você vai se arrepender, você vai expiar, você vai viver 400 anos nisso, para que você consiga, depois dessa expiação, se libertar, reparar, e aí quando vai para o deserto, a gente vai ver essa reparação. Como se dá essa reparação? Que aí vai ser o livro de Levíticos. Vai ser o próximo passo. Então, assim, eu não estou dizendo isso, vou repetir mais uma vez, ninguém recortar a Fábio falar, o Álvaro falou isso, que é a mesma encarnação. Estou dizendo, como curiosidade, que existe uma necessidade expiatória, que a gente pode nem estar falando em Torre de Babel, mas a gente pode estar falando em Capela. A gente pode estar falando de outros tempos, mas isso é algo que a gente não consegue alcançar. A gente deixa como curiosidade e vamos dizer assim, uma linha geral. Você quer comentar, Elá? Eu só queria destacar que isso é uma observação de que a reencarnação, evidentemente, faz parte do pensamento judaico, porque eles não têm outra explicação para esse fenômeno. Por que os judeus foram escravos no Egito? Mas eu já vi uma explicação também, Álvaro, falando que eles tinham a ver com o dilúvio com Sodoma e Gomorra, né? O dilúvio... Dilúvio é Sodoma e Gomorra, tá certo. O dilúvio é Sodoma e Gomorra e a Torre de Babel é a escravização. Tá? Tutmosis III, eu acho que é o faraó. Tutmosis III. Meu Deus, olha, peraí, essa eu não sabia. Deixa eu falar um pouco do Tutmosis, então. Tutmosis III, ele é o único imperador, o único egípcio, o único faraó do Egito que tem sede de ser imperador. A história do Egito é sempre uma história para dentro, querendo unificar o reino, manter o reino unido. Eles trabalham sempre querendo juntar o Egito como uma nação. Mas eles não têm sanha conquistadora. Tutmosis III é exatamente o imperador, é o faraó imperador, que avança as fronteiras do Egito, invade as regiões vizinhas e quer subjugar todo mundo ao seu controle. Ele tinha sede de ser imperador, mas o pai dele tinha casado com uma mulher muito interessante, chamada Hatshepsut. E essa mulher, que era a rainha do Egito, ela percebe que ele é enteado dela. Ela percebe que ele queria tomar o trono.
Então ela diz, não, eu não posso passar, porque se eu passar o trono para esse menino, ele vai fazer besteira. Então ela fica como rainha do Egito e segura o trono, mesmo sem um faraó, porque o pai tinha morrido, segurando o trono como rainha para que ele não assumisse e fizesse bobagem. Pois ele vai, depois de 10 anos, ele articula uma revolução junto com os sacerdotes e vai depor Hatshepsut do posto, dizendo que o Egito precisava de um faraó e não de uma rainha. Aí ela fica pensando, você tem razão, eu me rendo. O Egito precisa de um faraó. Aí ela entra. Quando ela sai vestida de homem, com uma barba postiça e diz, a partir de hoje, eu não sou mais Hatshepsut, a rainha, eu sou Hatshepsut, o faraó do Egito. E ela reina mais 10 anos como faraó e segura o trono para ele não ocupar. Aí depois ela desencarna, ele assume e faz essa bobagem. Essa mulher, Hatshepsut, é quem vai dizer aos sacerdotes de Atom para que eles produzam a caderneta dos espíritos, para escrever o livro de preces, que está tudo na tradição oral. Aí é que eles colocam no papel o chamado Livro dos Mortos, que não era esse nome quando era em egípcio. O nome egípcio era Caminho para a Luz. Olha o nome certinho, né? Porque se fosse Livro dos Mortos, era Livro dos Espíritos. E aí, Hatshepsut vai construir essa história do Livro dos Mortos, que era colocado do lado do morto para que ele lesse depois da morte, para saber o que ele tem que fazer. Aí os caras abriam o sarcófago, viam sempre o livro do lado do morto, e aí, em vez de ser chamado de Caminho para a Luz, pegou o nome de Livro do Morto, Livro dos Mortos. A gente hoje conhece como Livro dos Mortos. Mas foi ela, Hatshepsut, que provocou a construção primeira da colocação em papel dessas tradições orais. E o enteado dela é esse cara aí. Tem uma obra, eu acho que é do Hermínio Miranda, se eu não me engano dele, que traz a seguinte hipótese, a gente não pode dizer que Arquivos isso é verdade. Psíquicos do Egito Antigo. Não, é outra. É outra. Ele diz que Tutmoses III reencarnou como Alexandre o Grande, mesmo desejo imperialista, que reencarna como César e que reencarna como Napoleão. Então, ele diz que esse é a mesmo, mas isso é a hipótese que ele levanta. Ele faz um perfil psicológico e diz que é o mesmo espírito. Então, esse Tutmoses, acho que esse cara deu trabalho, hein? Porque, meu Deus do céu. Que coragem a dela, né? Muito corajosa. Muito corajosa. Muito corajosa.